Então, reduzindo o 8 à base 2, então a gente ficaria com 2 elevado a 8x igual, né? O 8, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a x. Beleza, ó, eu consegui igualar as minhas bases. Porque aqui vai ficar 2 elevado a 8x, né? E aqui, ó, tem uma multiplicação, né? Mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 mais x. Pronto, ó, bases igualadas. Posso cancelar a base, tá vendo? Ó, 8x é igual a 3 mais x, né? Equaçãozinha do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro, ó, esse x passa para lá. Então, vai ficar 8x menos x. E esse 3 já está certo, né? Deixa desse lado aqui. 8x menos x vai ficar 7x. 7x igual a 3. Então, o 7 está multiplicando, passa ele dividindo. 3 dividido por 7. Então, daqui a gente conclui que x é 3 sobre 7. Então, conjunto de solução, 3 sétimos. Beleza? Tá, então, exercício número 2. Tentem fazer o 2. Exercício número 2, o x vai dar um número inteiro. Aqui, pessoal, vou ter que usar mudança de variável. Como eu tenho uma soma aqui, ó, quero ideia, eu vou usar o inverso da propriedade, né? Porque aqui eu tenho uma soma no expoente, ó, eu vou quebrar isso aqui numa multiplicação. Tentem fazer. Quem já fez, manda a resposta para mim. Quem conseguiu fazer? Certo, Jorge. Certo, Jorge. Então, vamos corrigir essa 2 aqui, ó.
Bom, então quebrando isso daqui, né? Como eu tenho uma soma no expoente, né? Então, vou quebrar isso aqui numa multiplicação. Então, vai ficar 5 elevado a x mais 5, quebrando isso aqui numa multiplicação, ó, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, igual a 750. Beleza? Aonde que eu vou ter mudança de variável, né? Como aqui aparece 5 elevado a x e 5 elevado a x, então eu vou trocar por y. Então, coloca y e y. Então, vai ficar y mais y vezes 5 igual a 750. Equaçãozinha do primeiro grau. Então, y mais 5y igual a 750. Ou seja, 6y igual a 750. Y é igual a 750 dividido por 6. 750 dividido por 6 vai dar 125. Só que agora tem que voltar para o x. Volta para o x, né? Ó, volta para o x. Volta para x, tá? Então, como é que ficaria aqui? Como eu chamei aqui o y de 5 elevado a x, né? Fiz essa mudança aqui. Y é igual a 5 elevado a x, né? Eu acabei de achar o y, que é 125. Então, vai ficar 125 igual a 5 elevado a x. 125, né, pessoal? Dá? Porque a gente sabe que 5 elevado a 3 é o 125, né? Mas usando aqui a propriedade de igualar as bases, então a gente ficaria com 125, 5 elevado a 3 igual a 5 elevado a x. Cancela as duas bases e iguala os expoentes. X é igual a 3. Então, solução, conjunto solução é 3. Tá aí. Esse aqui é alternativa? Não. Não é alternativa. Beleza. Dúvidas, pessoal? Bela, tudo bem? Sim. Vamos para o 3. Probleminha aí. Exercício número 3. Diz o seguinte. No estudo sobre a população de certa espécie de bactérias, verificou-se que o número de bactérias duplicava a cada 15 minutos. Uma amostra de 800 indivíduos dessa espécie foi colocada in vitro. E após certo tempo T, a população era igual a 2 elevado a 75 vezes 10 elevado a 2 bactérias. Ou seja, um número bem grande, né, pessoal? Aí ele quer saber, né, qual que é o valor do T, ou seja, quanto tempo demorou para que aquelas 800 bactérias se transformasse aí nessa 2 elevado a 75 vezes 10 elevado a 2 bactérias, certo? Quanto tempo que levou para esse crescimento aí? Bom, como o tempo está dado em horas, se você olhar na resposta, né, está dado em horas. Então, é mais fácil você pensar o que acontece a cada 1 hora. Você sabe o que acontece a cada 15 minutos, né? Mas o que vai acontecer a cada 1 hora? Ou seja, 60 minutos, né? Então, ó, eu sei que de 15 em 15 minutos ele vai sempre dobrando. Então, olha só. Você começa no tempo zero. Você tem 800 bactérias. Depois de 15 minutos, você vai ter o dobro de bactérias. Então, se você começou com 800, depois de 15 minutos, você vai ter o dobro, ou seja, 2 vezes 800. Correto? Depois de mais 15 minutos, ou seja, depois de meia hora,
você vai ter o dobro do anterior. Então, você multiplica por 2 novamente, tá? Pega essa quantidade e multiplica por 2 de novo. E aí você vai ter 2 vezes 2 elevado a 800. Ou seja, aqui, pessoal, é a mesma coisa, ó, que 2 elevado a 2 vezes 800, né? Depois de mais 15 minutos, ou seja, passado mais 15 minutos, ou seja, passado mais 45 minutos desde o início, você vai dobrar esse resultado de novo. Então, aqui vai ficar 2 vezes o resultado anterior, 2 ao quadrado vezes 800. Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 800. E depois de 60 minutos, ou seja, 15 minutos a mais, né? Aí já se passou 1 hora, você vai ter o dobro disso, tá? Ela sempre vai dobrando. Então, você vai pegar 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 800. 2 elevado a 3 vezes 800 é a mesma coisa que 2, né? Elevado a 4 vezes 800. 2 elevado a 4, pessoal, é a mesma coisa que 16, né? Então, vai ficar 16 vezes 800. Agora, observa o seguinte, a gente começou com 800 bactérias. Depois de 1 hora, olha o que aconteceu. Ficou multiplicado por 16. Então, a cada 1 hora que se passa, o número de bactérias fica multiplicado por 16. Certo? Então, ele quer saber depois de quanto tempo que vai ter essa quantidade de bactérias aqui. 2 elevado a 75 vezes 10 elevado a 2. Então, ó, aqui a gente sabe que após 1 hora, o número de bactérias vai ser, no caso aqui, vai ser 16 vezes 800. Correto? Depois de 2 horas, vai ficar multiplicado por 16 de novo. Então, vai ficar 16 ao quadrado vezes 800. E assim por diante. Ó. Depois de 3 horas, 16 elevado ao cubo vezes 800. E depois de t horas, passado t horas, né? Vai ficar 16 elevado a t vezes 800. Ele quer saber qual que é o valor desse t aqui. Eu sei que quando passou t horas, o resultado vai ser 16 elevado a t vezes 800, né? Quando passou t horas, pessoal, o número de bactérias vai ser 2 elevado a 75 vezes 10 elevado a 2. Certo? Então, ó, 2 elevado a 75 vezes 10 elevado a 2. Uma equaçãozinha exponencial aqui. Então, vamos lá. Ó. O que eu posso fazer aqui com esse 800 aqui? Ó? Já posso passar ele dividindo aqui. Certo? Na verdade, como aqui está 10 ao quadrado, ó, posso fazer o seguinte. Ó, 16 elevado a t vezes 8 vezes 100 igual 2 elevado a 75. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100, né? Se eu pegar, ó, passar o 100 dividindo, ó, eu posso cancelar o 100 com 100, né? Se eu passar o 100 dividindo aqui, aí eu vou ficar com 16, 8 e 2. Aí eu consigo reduzir tudo para 2. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. 8 é a mesma coisa que 2 à terceira. Então, aqui, ó, consigo reduzir o 16, o 8, eu consigo reduzir a 2. Então, reduzindo a 2, ó, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tudo isso elevado a t. Vezes o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Igual 2 elevado a 75. Aqui, ó, 2 a 4 elevado a t, multiplicando os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 4t, vezes 2 elevado a 3, igual a 2 elevado a 75. Potência de mesma base, somou os expoentes,
Então, vai ficar 2 elevado a 4t mais 3, igual a 2 elevado a 75. Então, ó, consegui igualar as minhas bases aqui. Cancelei as bases, iguala os expoentes. Então, aqui vai ficar 4t mais 3 igual a 75. Agora, eu consigo achar o valor do t. Então, 4t igual, passo 3 para lá, né? Vai ficar 72. T é igual a 72 dividido por 4. Daqui a gente tira que o t é igual a 18, tá? 18 horas. Beleza? Então, resumindo aqui, pessoal. Primeiro eu vi o que aconteceu a cada 1 hora, porque o tempo está dado em hora. Eu sei que a cada uma hora que passa, fica multiplicado por 16, né? Porque eu comecei com 800. Depois de 1 hora, ficou 16 vezes 800. Tá? Então, após 1 hora, 16 vezes 800. Após 2 horas, 16 ao quadrado. Após 3 horas, 16 ao cubo. Após t horas, então a expressão vai ficar 16 elevado a t vezes 800. Aí eu igualei isso daqui a quantidade final de bactérias, né? Então, a quantidade de bactérias após as t horas. Beleza? Aí, a partir daqui, tentei igualar as minhas bases, né? No caso aqui, 16 e 8, consegui igualar a base 2. Igualei as bases, cancelei e resolvi o meu expoente. Beleza? T está dado em horas. Então, aí que é a alternativa C. 18 horas. Beleza? Ok, pessoal? Vocês já podem fazer os exercícios propostos desse módulo. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já fizeram alguma atividade no Google Form? No que, Jeff? No Google Form, no formulário do Google? Eu acho que já, acho que é a Vanessa. É um bagulho que você responde e vai pro seu e-mail, não é? Isso. Vocês já fizeram? Eu acho que já. Ele que eu mando o convite, vocês selecionam, é tudo alternativo. Você seleciona a alternativa e você já tem a resposta. Já fizeram? Eu vou fazer uma listinha no Google Form, pessoal, dessa parte, tá? Eu vou enviar para vocês. Combinado? Por que eu acho que esse assunto... Primeiro que equação exponencial é um assunto que cai bastante em vestibular, tá? Mas por que ele é importante? Porque agora a gente vai ver a função exponencial. Função exponencial, pessoal, eu acredito que seja um tema que possa cair no Enem. Se não cair nesse ano, com certeza no próximo cai. Por quê? Por que vocês acham que pode cair a parte de função exponencial no Enem? Alguém dá uma sugestão? Porque a função exponencial, pessoal, ela é uma coisa que está meio em alta aí. Devido à situação que nós estamos enfrentando aí. O crescimento, né? Falando um pouquinho aí da questão da pandemia, o crescimento de pessoas infectadas em relação ao tempo, ele é uma função exponencial. Acho que vocês já viram aí algum gráfico, né, ou algum noticiário que mostra que esse crescimento ele forma uma curva que a gente chama essa curva de curva exponencial, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. Para saber função exponencial, você tem que estar sabendo aí a equação exponencial. Tá? Então, o próximo tema que a gente vai ver é a função exponencial. Já entrando aí no módulo 24, tá, da apostila. Então, o próximo tema é a função exponencial. Deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com vocês.
Espera aí só um minutinho. Ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Função. Não, não é aqui. Tá, a função, pessoal. Não estou conseguindo achar aqui. Vamos ver se... Não, não é. Estou tentando compartilhar uma imagem com vocês, mas ela não está abrindo. Bom, tudo bem. A função exponencial... Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Ela é uma curva, tá? Que ela começa a crescer devagar, tá? E depois o crescimento dela é mais acelerado, tá vendo? Então ela faz algo nesse sentido aqui. Então vamos começar com a definição de função exponencial, tá? Bom, uma função exponencial, como o próprio nome está falando, é quando você tem a sua variável no expoente, né? Qual que é a diferença da equação e da função? Na equação, pessoal, esse x aqui ele tem um valor específico, né? Na função eu posso ficar variando ele, correto? Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y, certo? Então, função exponencial é uma função, toda função desse tipo aqui, que você tem a variável no expoente. Só que a minha base, pessoal, que no caso aqui é o meu a, ela não pode ser nem zero e nem um número negativo, tá? Não pode ser nem zero nem negativo. Por que que ela não pode ser um número negativo? Porque senão ela não vai existir para determinados valores de x. Por exemplo, se o x for igual a meio, né, um exemplo aqui, quando você tiver, por exemplo, ó, se o x for igual a meio, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de a, né? Por causa daquela propriedade, né? Ó, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora, né? Se o a for um número negativo, pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, devido a essas restrições, a gente sempre considera o a como sendo um número positivo maior do que zero, tá? E o a também não pode ser 1. Porque senão você não vai ter mais uma função exponencial, você vai ter uma função constante. Porque se o a for igual a 1, para todo x, né, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ficar dando 1, vai ficar dando 1, 1, 1. Então, o a tem que ser diferente de 1, senão você vai ter uma função constante. Então, essa é a restrição para a minha base, tá? Ela tem que ser um número maior que 0 e ela tem que ser diferente de 1, beleza? Então, por exemplo, ó, y igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial. A minha base é 2, o meu expoente é x. Outro exemplo, f de x igual a 0,34 elevado a x. Tá vendo? A minha base é o 0,34. Sempre maior que 0 e diferente de 1. Aqui, ó, f de x. A minha base é meio. Aqui, ó, nesse caso, eu tenho aqui minha base é 2, né? Ah, mas aqui você está somando um 3 aqui. Não tem problema, pessoal. Isso aqui continua sendo uma função do tipo exponencial. Tá? Por quê? Porque o meu x ele está no expoente. Tá? E a minha base aqui, no caso aqui é 2, né? Minha base é maior que 0. Beleza? Então, continua sendo uma função exponencial porque o meu x está no expoente. Beleza? A cara de um gráfico de uma função exponencial é essa curva aqui. Aí ela pode estar crescendo ou ela pode estar decrescendo, certo? Então, vamos ver um pouquinho do gráfico dessa função aqui. Então, a melhor forma de você desenhar um gráfico é você atribuindo valores para x e achando os respectivos valores do y, certo? Então, vamos lá, vamos atribuir os valores para x aqui.
E aí a gente marca os pontinhos aqui e vê a curva que vai ter, que a gente vai conseguir traçar aqui. Então, vamos lá. Quando o x for menos 2. Então, vamos lá trocar o x por menos 2 para ver o que a gente vai obter. Então, ó, 2 elevado a menos 2. Né? Então, quando o x for menos 2, ó, expoente negativo. O que a gente faz? Ó, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Quem que é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Certo? Elevado, ó, inverti a base, troca o sinal do expoente. 1 elevado a 2 vai dar 1, 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, ó, quando o x for menos 2, o y vai ser 1/4. Tá? Então, aqui vai ficar 1/4. Ok? Quando o x for menos 1, ó, 2 elevado a menos 1. Ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? Então, vai ficar 1 sobre 2. Quando o x for 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Correto? Então, ó, quando o x for 0, o y vai ser 1. E quando o x for igual a 1? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quando o x for igual a 1, o y vai ser 2, certo? E por último, né? Quando o x for 2. Quando o x for 2, a gente vai ficar com 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, quando o x for 2, o y vai ser 4. Agora, vamos colocar esses pontinhos aqui no gráfico e ver o que vai acontecer. Então, ó, menos 2 e 1/4. 1/4, ó, menos 2 está aqui, né? Para o x, ó, menos 2. 1/4, pessoal, é metade da metade. Então, se aqui vale 1, ó, aqui vai ser meio, aqui vai ser 1/4, ó, metade da metade, tá vendo? Então, menos 2 e 1/4, ó. Vem aqui e aqui. Aí você vai ter o primeiro pontinho. Beleza? Ó, primeiro pontinho. Agora aqui, ó, menos 1 para o x, ó, menos 1 para o x e meio. O meio está aqui, ó, entre o 0 e 1. Então, ó, menos 1 para o x e meio. Então, aí você tem o outro pontinho. Perceba, ó, que os pontinhos eles vão subindo, ó. Tá? Quando o x for 0, o y vai ser 1. Então, ó, x igual a 0, o y vai ser igual a 1. Quando o x for 1, o y vai ser 2. Ó. Então, quando o x for 1, ele vai subir até o 2 ali. Então, 1, 2. Aí tem o outro pontinho aqui. Quando o x for 2, o y vai ser 4. Então, ó, 2 vai subir até o 4. Então, ó, 2, 3, vai subir até o 4 aqui, ó. Beleza? Aí eu vou ter o outro pontinho ali. Percebam, pessoal, né? Que se eu traçar minha curva aqui, eu vou ter uma curva nesse sentido aqui, tá? Então, observa, vamos tirar algumas conclusões daqui, ó. Opa, aqui, aí. Observa o seguinte, pessoal. A curva nunca vai passar para baixo do x, certo? Por quê? Porque não tem como o y dar negativo, né, pessoal? Não tem como você pegar 2, elevar algum número e dar negativo, certo? Sempre vai ficar positivo. Então, ó, a imagem da minha função, ela sempre fica acima do eixo x, nesse caso aqui, tá bom? Beleza? Outra coisa, ela sempre vai cortar no 1, que é onde o x vale 0, porque todo número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, mesmo se aqui fosse outra base, se aqui fosse 3, né, vai cortar no 1. Se aqui fosse 4, também ia cortar no 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa é uma característica desse gráfico da função exponencial. Ela vai cortar aqui no 1.
Beleza? E ela nunca também, além de ela não passar para baixo do x, ela nunca vai, essa curva ela não encosta no eixo x, porque o y nunca pode dar zero, né? Não tem aqui um valor de x que faz o y ser zero. Então, ela nunca vai encostar no x. Ela chega muito próxima, tá? Mas ela não chega a encostar no eixo x, no eixo x, tá? Porque o y nunca pode dar zero, tá? Não tem nenhum valor que você coloca aqui que vai fazer a sua função dar zero. Então, ela nunca vai cortar o eixo x, beleza? Então, aqui, quem que é o domínio da função? Pessoal, o domínio são os valores do x. Eu posso colocar qualquer valor aqui que eu quiser, tá? Então, o domínio é o conjunto dos números reais. O domínio é o conjunto dos números reais. O que é o conjunto imagem? São os valores do y. O y, como eu falei para vocês, ó, ele sempre vai ser maior do que zero. Tá? Qualquer valor que você pegar, ó, para x, a sua função está sempre acima do eixo x. Então, o y é sempre positivo. Tá? A imagem da sua função, ó, é onde existe o gráfico. Tá? Então, aqui, o gráfico ele só existe a partir do zero. Então, a minha imagem seria os valores maiores do que zero. Tá? Então, ó, seria do zero, né? Não pode ser zero, por isso aberto ao zero. Né? Aí ela pode subir aqui até o infinito. Tá? Então, mais infinito. Tá bom? E quando? Quem que é o f de zero? O f de zero. Quando x for zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então, f de zero é igual a 1. Beleza? Essas aqui são as características desse gráfico aqui. Beleza? Esse gráfico, ele é crescente. Quando é que a gente vai ter o gráfico crescente? Quando a minha base, tá? Quem que é a minha base aqui, ó? É o 2, tá? Quando a minha base tiver entre 0, aliás, quando a minha base for maior do que 1, o gráfico sempre vai ser crescente, certo? Porque a minha base, ela nunca pode ser negativa, tá? A minha base, nesse caso aqui, ela é maior do que 1. Então, como o meu 2, né, que é a minha base, é maior do que 1, a minha função ela vai ser crescente, tá? Crescente. Beleza? Função crescente, porque a minha base ela é maior do que 1. Agora, vamos ver o que aconteceria se minha base tivesse entre 0 e 1. Negativa ela não vai ser, tá? Não pode ser negativa, tá? Mas e se ela tivesse entre 0 e 1? O que iria acontecer? O gráfico ia ser decrescente. Então, ao invés de subir, ele iria descer, tá? Então, seria uma curva semelhante a essa, só que ela iria decair, tá? Ela iria decrescer. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se minha base fosse meio, o que iria acontecer com a base meio? Então, vamos lá, ó. Novamente, eu vou atribuir valores para o x aqui. Então, quando o x for menos 2, ó, então vai ficar meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 2. Ó, quanto que vai dar isso? Ó? Inverte a base e troca o sinal de expoente. Quando você inverter a base, vai dar 2. Trocou o sinal de expoente. 2 elevado a 2, 4. Então, quando o x for menos 2, vai dar 4. Certo? Ao contrário dessa daqui, ó, tá vendo? Ó, aqui quando o x era menos 2, o y deu 1/4. Aqui não, tá? Quando o x é 2, ó, o y vai dar 4. Quando o x for igual a menos 1, então como é que vai ficar? Ó, meio elevado a menos 1. E inverte a base e troca o sinal de expoente. Inverti a base e troquei o sinal de expoente. 2 elevado a 1 vai dar 2. Quando o x for 0, então vai ficar meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui vai dar 1 também. Quando o x for igual a 1, então vai ficar meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, quando o x for 1, o y vai dar meio. E, por fim, quando
o x for 2. Então, meio elevado a 2. Ó. Meio elevado a 2. 1 elevado a 2 vai dar 2. Aliás, 1 elevado a 2 vai dar 1. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, meio elevado a 2 vai dar 1/4. Beleza? Aí você vem aqui e marca esses pontinhos aqui. Você vai ver que vai dar uma curva agora decrescente. Tá? Então, quando o x for menos 2, ó, para x menos 2, o y vai dar 4. Então, ó, menos 2 para o x, eu vou subir até o 4 lá. Ó. Menos 2 e 4. Ó. Tá vendo? Menos 2 e 4. Marquei o pontinho aqui, beleza? Menos 1 e 2. Ó. Menos 1 para o x e 2 para o y. Ó, observe que agora os pontinhos ó, estão caindo, tá vendo? Ó? Conforme eu avanço com o x, ó, o y está caindo. Isso aqui é característica de uma função decrescente. Quando o x for igual a 0, o y vai ser 1. Quando o x for igual a 1, o y vai ser meio. Ó. Então, meio está aqui, né? Quando o x for igual a 1, o y vai ser meio. E quando o x for igual a 2, o y vai ser 1/4, ou seja, metade da metade. Ele vai dar aqui, ó. Se eu fosse continuar isso daqui, eu iria obter uma curva decrescente, que nunca iria encostar no eixo x. Tá? Então, eu iria fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, isso daqui é uma função exponencial e ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque a minha base está entre 0 e 1. Tá? Então, a minha base, que é meio, ela é maior do que 0 e menor do que 1. Então, a minha função ela é decrescente. Tá? Então, eu quero que vocês se lembrem disso aqui. Quando a minha base ó, é maior do que 1, né, a base nunca pode ser negativa. Tá? Quando a base é maior do que 1, eu vou ter uma função crescente. Tá bom? Se a minha base estiver entre 0 e 1, no caso aqui do meio, né, a minha função ela vai ser decrescente. Ela vai fazer isso daqui. Ó, tá? Aqui, o domínio. Domínio continua sendo os reais, né? Porque eu não tenho restrição para o x aqui, eu posso colocar qualquer número para o x. Então, o domínio é os reais. A imagem continua, ó, o gráfico, ele só existe acima do eixo x, né? Então, a minha imagem continua os positivos, né? Então, ó, do 0 até o mais infinito, certo? Essa é a imagem. E ela continua cortando aqui no 1, né? Porque quando o x for 0, o y vai ser 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Galerinha, por enquanto é isso, tá? Na aula que vem a gente faz exercícios dessa parte, tá bom? Ok, pessoal? Não entrem atrasado na terceira aula, beleza? Alguma dúvida? Beleza, Jeff. Eu vou ligar o despertador para entrar na hora exata nessa aula. Exatamente, tá? Eu vou Exatamente. programar um bot que entra nessa aula no horário certo. Jeff. Exatamente. Beleza, galerinha. A reunião vai cair aqui. Um abraço para vocês e até daqui a pouco. Até mais tarde, Jeff. Vai na paz. Até. Boas 2 aulas aí pra você. Valeu.